Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor aqui por essa rica oportunidade. Agradecer Ele pelo privilégio de estar na casa dEle e poder ministrar nessa manhã essa lição tão maravilhosa. Agradecer ao nosso pastor. Obrigado pela confiança, pelo carinho, pastora, toda a igreja. Que o Senhor nos abençoe, que Ele me use aqui do meu jeito, da minha maneira, mas que eu possa ser bênção na minha vida e na vida de vocês também. Amém, meus irmãos? Como já foi lido o texto bíblico, 1 João capítulo 4, versículo 12 a 21, e também o nosso versículo-chave. Eu vou repetir somente aqui o versículo-chave. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? O título da nossa lição nessa manhã, a base da nossa segurança. E quando a gente fala em segurança, nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de muita insegurança, de modo geral, né? Hoje em dia as pessoas vivem com medo, as pessoas vivem preocupadas, tanto na questão segurança, na segurança pública, na segurança em relação à saúde, ao trabalho, ao comércio, ao sistema financeiro. Todos nós, às vezes, nos sentimos inseguros, preocupados, até mesmo ansiosos com o que vai acontecer, com o que pode vir a acontecer. E eu já queria começar fazendo uma pergunta para todos nós, que a pergunta é a seguinte: o crente pode sentir medo? O crente pode sentir medo? E a resposta é muito simples, todos nós temos que sentir medo, sim. O medo sadio, o medo faz bem para a manutenção da nossa vida, para a nossa sobrevivência. A pessoa não atravessa a rua sem olhar porque ela tem medo, né? A pessoa sobe em determinada altura, numa escada, ela usa um cinto de segurança, ela coloca um capacete, porque ela precisa ter esse medo de cair, de machucar, de morrer. Mas até que ponto esse medo é importante para a gente? Até que ponto isso é saudável para a nossa vida? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês se sentem seguro na sua cidade, na sua casa? Você se sente seguro? Hoje nós temos sistemas de seguranças, né? A gente coloca lá uma cerca elétrica, coloca um sistema de monitoramento. Eu tenho na minha casa e ajuda demais. E isso aí é bom, quem tem condições precisa ter sim, auxilia muito. Mas uma coisa muito interessante que aqui na revista fala, é que uma grande razão à insegurança é a falta de Deus no coração das pessoas. Hoje em dia, a nossa ausência de Deus, ou às vezes a falta da nossa fé em Deus, tem causado medo em nós, tem causado essa insegurança na gente. E é interessante que eu me lembro muito bem quando começou a pandemia, lá em 2019, 2020, no começo de 2020, tudo fechado, tudo travado, as pessoas não podiam trabalhar, você não podia ir no mercado, você tinha que ficar na porta do mercado, mantendo distância de 1 metro da pessoa da sua frente, esperando a sua vez de entrar, e aquele transtorno todo. E a nossa oração, muitas vezes aqui, eu lembro que a gente vinha para os cultos, eu trabalhei na transmissão do culto, quando a igreja estava fechada, e a gente orava: Senhor, dá uma saída, dá uma solução, Jesus, ilumine os cientistas para que possam desenvolver uma vacina o quanto antes, para que a gente... Vocês lembram disso? A gente orava para Deus, desse uma vacina para que a gente pudesse todos ser vacinados e pudéssemos voltar a ter a nossa rotina, e assim aconteceu. Demorou um pouquinho, mas logo veio a vacina. E o que me chamou muita atenção naquela época é que muitas vezes nós oramos com fervor, fizemos clamor, jejum, oração, em prol dessa vacina, para que o Deus usasse os cientistas e desenvolvesse essa vacina. E quando a vacina chegou, muitos de nós não quisemos tomar. Sabe aquele negócio assim, a gente ora para Deus mandar a chuva, mas a gente não compra o guarda-chuva, porque a nossa fé é pequena, sabe? A gente apavora muitas vezes com pandemia, com a troca da liderança do nosso país, do nosso presidente. Quando houve essa troca, 2 anos atrás, a gente pensou: meu Deus do céu, o Brasil vai virar uma ditadura, vai virar um comunismo, vai fechar tudo, as pessoas vão perder suas propriedades, as pessoas, e a gente orando aqui para Deus abençoar a nossa nação. E como que a gente aqui na casa do Senhor, pedindo a Deus para abençoar a nossa nação, guardar a nossa nação, colocar pessoas lá. Eu creio, eu tenho para mim, meus irmãos, que o presidente que está lá hoje, ele está lá porque Deus permitiu que ele estivesse lá. Porque Deus não perde o controle. A gente ora, a gente usa a nossa fé, e Deus permitiu, então Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com ele lá. E muitas vezes a falta da nossa fé, como eu citei aqui a questão das vacinas, né, na pandemia,
às vezes a falta da nossa fé faz a gente ter medo. Senhor, tem misericórdia. Nós estamos numa situação, hoje em dia, que você está andando no seu carro na rua, muitas vezes chega um motoqueiro, 2 pessoas numa moto, a pessoa já assusta. Você está lá na sua casa, às vezes o portão eletrônico, você aperta para o portão abrir, enquanto o portão abre, você está olhando para ver se vem um motoqueiro, misericórdia, você quase coloca o carro para dentro com o portão fechado, com medo, porque a violência é terrível. Nós tivemos aqui, no Alto da Bela Vista, essa semana, próximo ali à casa do pastor, 1h da tarde, uma moça que estava andando na calçada, 2 motoqueiros chegou, que horas? 6 da manhã, né? O motoqueiro parou e tal, tentou tomar a bolsa ali, e aí os vizinhos saíram e agrediu aquele rapaz, pertinho da gente. E por causa disso nós vamos deixar de sair nas ruas. Por causa disso nós vamos deixar de ir aonde nós devemos ir. Quem guarda a nossa vida é o Senhor. A base da nossa segurança está no Senhor. E nós vamos falar um pouco nessa manhã, e é interessante que a revista, o tema fala um pouco da base da nossa segurança, e ao decorrer da lição, nós vamos falar também sobre o amor ao próximo. Como tem faltado amor ao próximo, também nesses dias. Mas entrando na lição, que começa dizendo assim, aí já no início da revista de vocês, em época de eleição, nosso país vive tantos outros, assim como tantos outros, vive momento de euforia por parte de alguns, expectativa por parte de outras, e inseguranças por parte daqueles que estão desacreditados e desesperançados com tantas promessas não cumpridas. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de eleição, e na época de eleição é muito complicado, a gente vê muitas promessas, vê muitas pessoas falando muitas coisas, e a gente sabe que muitas dessas coisas que são ditas não serão cumpridas, e causa muito medo e apreensão nas pessoas, assim como foi 2 anos atrás, na eleição para presidente, muitas pessoas saíram às ruas, muitas pessoas foram para Brasília gritar lá, e até mesmo depredaram lá o poder público, e é um tempo difícil, porque você fica assim, o que vai ser amanhã? O que vai ser da nossa cidade amanhã? Que agora a eleição é municipal. Hoje a gente vive um caos na nossa saúde. A gente sabe que a saúde pública hoje, infelizmente, está difícil. Não só a saúde pública, mas a privada também. Hoje em dia, você ter um plano de saúde não quer dizer que você vai ser atendido mais rápido, infelizmente. Você vai no hospital particular, chega lá, você vai pegar a fila do mesmo jeito. Muitas vezes não vai ter o leito que você precisa. Às vezes você precisa de um leito de UTI, você está no hospital particular, ele vai falar assim, eu vou te colocar na regulação, e quando surgir uma vaga, e às vezes surge uma vaga lá em Nerópolis, Ouro Verde, Goianésia, porque mesmo você tendo um plano de saúde, muitas vezes você não é assistido da forma que deveria ser, e muito mais para quem depende do serviço público. E a gente sabe que está muito difícil, e gera medo. A questão do emprego, a questão da educação é uma preocupação, porque a gente vê que o mundo tem caminhado, e a gente já sabia que seria assim. A questão da educação, hoje em dia, tem trabalhado contra a família, essa questão da opção sexual, muitas coisas que interferem na vida dos nossos filhos, da nossa família, e isso preocupa sim a gente, e nós temos que saber escolher as pessoas certas para colocar lá, que vão nos representar. Mas o que me chama a atenção aqui na revista, continuando o texto, olha só, com a igreja não tem sido diferente, ao que estão apostando tudo nela, o que estão desconfiando das suas propostas, e o que já não acredita mais no discurso da igreja. É triste saber que a igreja, de modo geral, perdeu a sua credibilidade. As pessoas, hoje em dia, o evangelho de hoje em dia, tem sido tão voltado para o homem, que igrejas que realmente querem pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, pregar a palavra de Deus, muitas vezes são rejeitadas, são discriminadas. Hoje vem, você será abençoado, vem, você terá a sua casa, vem, você terá o seu emprego, seu casamento, Deus vai te dar. E quando você vai na igreja, muitas vezes que prega a palavra de Deus, fala, vem, você precisa mudar de vida, vem, você precisa deixar o vício, vem, você precisa tomar uma vergonha na sua cara, muitas vezes é falado assim, dessa maneira, para que você possa acordar. Essas igrejas não são mais aceitas. E por terem igreja que pregam essa, que vem, dá, e você vai receber, de certa forma tem feito pessoas desacreditar de igreja. Os irmãos sabem que a gente faz trabalho com pessoas em situação de rua, e eu atendo lá pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionária, a gente atende lá pessoas que têm o título de apóstolos, estão nas ruas, estão nas drogas, e a maioria dessas pessoas estão desacreditadas das igrejas.
e muitas delas desacreditadas de Deus. De Deus. E eu te pergunto, Deus tem culpa? Não tem culpa. Mas nós estamos sendo levados a acreditar, a confiar, a colocar a nossa segurança naquilo que é pregado, que Deus é obrigado a fazer por nós. Que Deus tem o dever de nos abençoar. Jesus Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, meus irmãos. Nós teríamos aflições. Hoje em dia, uma porta que se fecha, muitas vezes é motivo da gente sair da igreja. Hoje em dia, o irmão que levanta contra a gente na igreja, é motivo da gente abandonar a Deus. E que culpa Deus tem nisso? Que culpa Deus tem nisso? Ou seja, a nossa segurança, a base da nossa segurança, não está sendo firmada em Deus, está sendo no homem. E como eu falei, a gente conversa com as pessoas que estão em situação de rua, vamos para a igreja, vamos lá na minha igreja, vamos, não, igreja não, tá doido, não vou não gosto. Não, porque fez isso, porque eu fui desrespeitado, porque não me deu oportunidade, porque eu fazia isso, fazia aquilo. O que mais me chama a atenção eram pessoas ativas, muitas pessoas ativas. E é triste ver que eram pessoas que tinham compromisso, que serviam a Deus na obra de Deus, e hoje estão lá na sarjeta, com vício das drogas, das bebidas, né? E aí talvez você está aqui na igreja pensando assim, nossa, ainda bem, por isso que eu não trabalho, porque a gente trabalha demais, e muitas vezes a gente não é reconhecido, e depois a gente acaba saindo. Mas eu fico triste por você achar que isso é a solução, não trabalhar na igreja. Porque o nosso prazer é servir ao Senhor. O nosso prazer é servir os irmãos. Como é gostoso, meus irmãos, a gente ter o privilégio e a oportunidade de estar numa reunião de obreiros. Ontem a gente teve lá a reunião de obreiros, graças a Deus a igreja estava cheia, né? Talvez por ser feriado. E que palavra gostosa, que palavra maravilhosa lá em cima para os irmãos. Pessoas sendo curadas, restauradas. E quantos de nós que não somos obreiros, que estamos aqui, poderíamos estar lá? Mas muitas vezes não estamos, não fomos levantados, porque Deus conhece o nosso coração e sabe que a gente não quer. Para que Deus vai te levantar se você não quer? Eu lembro que quando a gente estava no outro templo, teve ocasiões do pastor levantar a pessoa, falar, irmão fulano tal, Deus manda te levantar para ser um diácono. Terminar o culto, o irmão falar assim, pastor, eu não quero, está doido, misericórdia, não vou mexer com isso não, mexer com gente. Nós estamos acomodados, confortáveis no nosso banco, a gente não quer envolver, a gente não quer trabalhar, com medo de decepcionar, porque você está colocando a sua confiança no homem. Quando você coloca a sua confiança no Senhor, eu tenho certeza que você faz por prazer. Você vem dar o seu melhor, porque é o nosso prazer servir. Nós fomos chamados para servir. E muitas vezes nós estamos sendo enganados por esse evangelho, que você é um vencedor, você é um campeão, você. Não, meus irmãos, infelizmente, nós viemos para sofrer também. Muitas vezes para passar necessidade, muitas vezes para ser afligido, muitas vezes para ser magoado, entristecido. Muitas vezes lidamos com pessoas ingratas, muitas vezes lidamos com pessoas sem educação, mas nós estamos na casa do Senhor por causa de Deus. Tem uma pessoa que falou comigo essa semana, pedindo ajuda para um filho que está nas drogas, irmão, tal, e meu filho, ele foi muito decepcionado com o pastor, muito decepcionado. O que aconteceu? Não, ele era baixista na igreja e tal, e aí ele começou a namorar, pecou, o pastor tirou ele da equipe de louvor, e ele decepcionou, hoje está nas drogas. Eu fiquei pensando, qual que seria... Falei para ela, qual que é a atitude que você acha que o pastor deveria ter tido com seu filho? Mas conversado com ele, mas deixado ele lá, porque era a equipe de louvor que segurava meu filho na igreja. E aquilo me chamou a atenção, porque muitas vezes nós estamos sendo segurados aqui na igreja por causa de uma coisa, menos Jesus. Menos Jesus. E quando a gente perde essa coisa, evangelista Eduardo, quando a gente perde essa coisa que está nos segurando aqui, a gente larga Jesus, porque a gente não está por causa de Jesus. Não está. Aí não, eu estou na igreja porque eu faço parte da equipe de louvor. Não, eu vou no culto porque eu sou obreiro. Então se o pastor te afastar, você vai sair da igreja? Não vai vir mais na igreja? Como assim? Aonde está firmada a nossa fé? Aonde está firmada a nossa fé? Continuando aqui na revista. A verdade é que os sentimentos se misturam e se confundem em meio a tantas vozes dissonantes. Ou seja, muita gente falando muita coisa. Hoje em dia a gente tem um celular na nossa mão, que você abre, você escuta pastores de todos os tipos, pregadores de todos os tipos, falando na internet. E muitas vezes aquelas palavras, por a gente estar com amargo no coração, a gente está passando uma dificuldade às vezes na nossa igreja, o pastor fala, não, você não precisa congregar mais, você não precisa. Não, o que é isso? Não, meu Deus, ninguém te entende? Não, o que é isso? Jesus te entende. Tenha seu momento com Deus na sua casa, meus irmãos, a gente não tem.
Não adianta. Se a gente falar assim, não vou congregar mais, eu vou ficar na minha casa, vou falar com Deus lá de casa. Meus irmãos, a gente vai esfriar, porque a gente não consegue. Não adianta. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar e assistir o culto pela internet algumas vezes, e eu já tive. Já viu tanto que é ruim? A gente não consegue concentrar. Me perdoa a minha franqueza, talvez com você seja diferente. Talvez na hora que você está assistindo o culto pela internet, você ora, rola no chão e grita e salta, mas eu não consigo. Eu não consigo. Toda hora tem alguma coisa. E se você estiver assistindo pelo celular, pior ainda. Pior ainda. Você não é a mesma coisa, meus irmãos. Não é. Não é. Você fica, o pastor vai falar meu nome. Daniel, maravilha, falou. Beleza, daqui a pouquinho você sai. Fala, já falou meu nome, já viu que eu estou lá. Muitas vezes a gente faz assim. Vamos ser honestos, meus irmãos. A gente faz assim, muitas vezes. Não é a mesma coisa. E a gente acha que não precisa congregar. Quantas pessoas poderiam estar aqui nesta manhã e não estão? Estão em casa, deitado, lá colocou o culto lá na televisão, e está lá no Instagram, está lá no TikTok, está lá olhando as suas redes sociais. E aí vem a prova, vem a dificuldade, aí vem o medo, e aí vem essa insegurança, aí vem essa preocupação, o que vai ser de mim? Como vai ser a minha vida amanhã? Mas aí a pessoa não está ligada com Deus. Meus irmãos, a nossa segurança é Deus. A nossa fé tem que estar em Jesus. O homem, o político, o médico, o advogado, o doutor, ele pode prometer muitas coisas para você, pode até falar que você muitas vezes, não tem jeito, não tem saída, mas para Deus tem. Para Deus tem. Deus pode mudar todas as coisas, sabe? Deus trabalha com nós de uma forma muito extraordinária, mas falta fé em nós muitas vezes, meus irmãos, falta fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos diariamente exercitar a nossa fé. Deus tem trabalhado muito comigo nessa questão, meus irmãos. Vocês não têm noção. Deus tem feito eu exercitar a minha fé todos os dias. Todos os dias. Sabe, tem dia que eu acordo, Senhor, o que vai ser hoje? Mas está em tuas mãos, Jesus. E as coisas vão acontecendo, as coisas vão caminhando. Porque eu tenho certeza que quem cuida da minha vida é Deus. E Deus tem falado isso constantemente. Que, não preocupa, não fica ansioso, calma, eu estou no controle, eu estou cuidando. Mas muitas vezes, mesmo Deus falando, a gente desespera. E se eu ficar doente, eu não tenho um plano de saúde. Nossa, o Daniel falou que lá na UPA, está demorando 6 horas para ser atendido. Misericórdia, se eu precisar ir para a UPA, prefiro morrer em casa. Meu irmão, confia no Senhor. Deus tem o poder para te guardar a sua saúde, para você nem precisar ir lá. Mas se eu precisar, amém, se precisar, louvado seja Deus, eu vou lá, que a vontade do Senhor seja na minha vida, mas confia no Senhor, Ele não perde o controle de nada nesse mundo. Continuando aí, devemos aproveitar a oportunidade de falar do amor de Deus ao mundo, apresentar o plano da salvação àqueles que estão na dúvida. Como isso é interessante, meus irmãos, e como a gente tem perdido a oportunidade de falar do amor de Jesus e do plano da salvação. Como a gente tem perdido a oportunidade. Como? É incrível. Meus irmãos, Jesus te ama, muda a vida de muitas pessoas, sabia? Muda a vida de muitas pessoas. Só que a gente, às vezes, a gente está tão religioso, tão na nossa maneira de ser, porque eu sou assim, que a gente perde a oportunidade de falar do amor de Jesus. Olha só o que aconteceu comigo esse dia para trás, bem aqui na esquina. Eu estava vindo para a igreja a pé, e estava desse jeito, de terno, gravata, vindo, e veio um rapaz que é usuário de droga, passando aqui nessa rua, ele encontrou comigo na esquina. E ele já me conhece e tal, e ele virou para mim e falou assim, e aí, cachorro, como é que você está? Porque é um linguajar de quem usa droga. O camarada que usa droga, eles têm uma linguajar, cachorro, paizão, não sei o quê, cada um, né? E ele virou para mim e falou assim, e aí, cachorro, como é que você está? E eu olhei para ele, e por mais que eu estou acostumado a lidar com essas pessoas, eu assustei dele me chamar de cachorro, na hora. Eu falei, cachorro? E aí eu respondi para ele, e aí, cachorro, como é que você está? Eu estou bem, e você? Chamei ele de cachorro também. Entrei na dele. E aí ele, firmeza, tal, não sei o quê, e pode crer, e tal. E ele foi falando, eu deixei ele falar, e ele me chamando de cachorro. Hein, cachorro? Não, cachorro, que é isso? Eu respondi para ele. E aí, em determinado momento, eu falei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu era cachorro, e Jesus me transformou em ovelha, e Deus quer transformar você em ovelha. Meus irmãos, o cara desmontou, começou a chorar.
E eu comecei a pregar o evangelho para ele, falar do amor de Jesus para ele. E era uma pessoa que já foi cristão. E aí ele falou assim, paizão, aí já mudou, aí já não é, aí agora é paizão. Paizão, o senhor está certo e tal. E ele me abraçou, a gente ali na esquina. E as pessoas passavam, e o interessante é que na hora que eu estava conversando com ele me chamando de cachorro, eu chamando ele de cachorro, as pessoas olhavam e falavam assim, não, mas que cara mais doido, de terno gravado, chamando outro de cachorro. Mas era, meus irmãos, era o que eu tinha naquele momento para chamar a atenção daquela pessoa. E eu falei para ele, Jesus quer fazer você deixar de ser cachorro e se tornar uma ovelha. E preguei o evangelho para ele, ele chorou, e eu orei com ele ali na calçada mesmo. Mas e se fosse com um de nós, muitas vezes? Você está doido? Me respeita, seu cachorro. Não, rapaz. Que cachorro que me respeita? Sou servo de Jesus, eu sou lavado, remido no sangue de Jesus. Sai daqui, Satanás. E aí? E aí? E se aquela fosse a única oportunidade daquele jovem entregar a vida para Jesus? Nós estamos religiosos demais, meus irmãos. Demais. Não, misericórdia. Morador de rua, Deus me livre. Ontem, eu tenho certeza que muitos de vocês que estiveram na sede, quando voltou, viu um morador de rua na Avenida Contorno ali, chegando ali próximo à Unimed, um morador de rua pedindo um semáforo. Eu creio que vocês devem ter visto, quem passou por lá. O nome dele é Rafael. E eu estava conversando com ele, e ele falando para mim assim, ô pastor, ele me chama de pastor, falou assim, pastor, pede para Deus, para quando eu for morrer, para que eu seja matado pelas costas. Alguém me mate sem eu ver, pelas costas. Porque no mundo do crime tem uma lei que fala que quando a gente é morto pelas costas, a gente recebe o perdão. Olha só o que é ensinado lá fora. E a gente aqui dentro da igreja, cheio, transbordando de palavras, de ensinamentos, do evangelho da salvação, e a gente não quer lá levar para aquelas pessoas. Olha só o que o camarada falou para mim, o Rafael, aquele rapaz que estava no semáforo, ele falou para mim, pede para Deus, para que eu seja morto pelas costas, para que eu tenha salvação, para que eu tenha um perdão. Vai ser perdoado, meus irmãos, se morrer pelas costas? Pelas costas, pela frente, de lado, de qualquer jeito, não vai ser, se não aceitar Jesus, se não mudar de vida. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, troquei algumas palavras com ele ali, e falei para ele da importância dele mudar de vida, entregar a vida para Jesus. Mas a gente está preocupado com essas pessoas, muitas vezes, não, a gente fecha o vidro. Não, vai me roubar. Vai me matar, vai me sequestrar, vai abusar de mim. Tem coragem de falar o Jesus te ama para aquela pessoa? Quantos de nós passamos lá ontem e fechamos o vidro? Quantos de nós olhamos para ele, aceleramos, atravessamos o sinal até mesmo fechado, para não ter o contato com aquela pessoa? Cada pessoa que você tem contato, cada pessoa que você vê, a oportunidade você tem de evangelizar aquela vida, de ganhar aquela vida para o Senhor. Nós oramos aqui, sempre, Senhor, enche esse templo, salva almas, o dobro de alma, né? A gente usa esse aqui, o dobro de alma para esse templo. Ótimo, maravilha. Mas quando essa alma vem para a igreja, o que a gente faz? Porque é igual aquele negócio que a gente vê, né, um meme na internet, né? Quando o casal está discutindo e a esposa fala assim, não, você tem razão. Fala, tá, e o que eu faço agora? A mulher falou que eu tenho razão, nunca eu tenho, o que eu faço? E é assim a gente quer que as pessoas venham para a igreja, e quando a pessoa chega na igreja, o que a gente faz com essas vidas? A gente está orando para Deus dar o dobro de alma, mas a gente está ajudando a trazer essas almas para a casa do Senhor? A gente está preocupado com o carro, preocupado com a casa, preocupado com o filho que vai fazer a faculdade, preocupado com tantas coisas, mas esquecemos de buscar essas almas para a casa do Senhor, meus irmãos. Muita gente lá fora padecendo, muita gente lá fora sofrendo, e é a nossa responsabilidade, e a gente tem que ter noção que um dia a gente vai estar diante de Deus, e nós vamos ter que apresentar essas almas para o Senhor. E aí, o que nós vamos levar? O que nós vamos apresentar diante de Deus? Daniel, você fala assim, porque você tem acesso a eles, você faz um trabalho com morador de rua. Não, meus irmãos, não. Antes disso, eu já falava de Jesus para as pessoas, mas se você acha que é por causa disso, vamos para lá comigo. Vamos para lá. A gente atende lá, na quarta-feira passada, a gente tinha 80 moradores de rua, nós éramos 5 para cuidar de 80 moradores de rua, você é bem-vindo. Vai ser a sua oportunidade de falar de Jesus, vai ser a sua oportunidade de falar do amor de Jesus que te transformou, te salvou. Mas sabe por que muitas vezes a gente não quer falar? Porque muitas vezes a gente não foi transformado. Como que você vai dar uma coisa que você não tem? Né? A gente dá aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente até tem, mas não tem certeza que tem. Mas e se eu chegar lá, e se ele falar? Meus irmãos, uma coisa é certa, eles vão querer te afrontar, porque é o inimigo. O cara vai chegar, vai citar a Bíblia para você todinha. Porque no versículo tal, a parte tal, porque a palavra, e não sei o quê. Um dia eu falei, nós estávamos lá reunidos, eu falei assim,
Pessoal, vamos orar, Deus está aqui. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Deus está. Coisa que a gente é acostumado a ouvir, certo? Que Deus está no meio nosso, vamos orar, tal, tal. Terminou a oração, o cara falou assim, pastor, você falou uma coisa errada. Aí eu falei, ai meu Deus, misericórdia. Aí já chamei ele para o lado. Ele abre a sua Bíblia aí. Eu peguei, abri, Mateus, tal, tal. Ele lê aí o texto. Aí eu falei, onde 2 ou 3 estiver reunido, Deus está. Aí ele falou assim, agora lê os versículos anteriores para mim. Aí eu li. Ele falou, está vendo? A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiver, Deus está, é para exortar o irmão, para corrigir o irmão. Porque a palavra aqui no grego, porque no hebraico, e porque não sei o quê. Eu falei, rapaz, mas você está igualzinho Satanás. Falei para ele. E não, como assim? Falei, você conhece a Bíblia todo dia, mas não vive. Foi a saída que eu tive na hora. Falei, meu Deus, você está igualzinho Satanás. Aí ele falou assim, pastor, é verdade, né? Eu preciso viver. Falei, não, meu irmão, conhecer até o diabo conhece. Até o diabo conhece. São situações que podem acontecer com vocês. E acontece comigo direto lá. Mas e aí? A gente tem certeza de quem nos chamou, quem nos salvou. Isso que importa, meus irmãos. Eu estou lá para levar o evangelho. E você está onde você está para levar o evangelho. Muitas vezes você trabalha numa empresa que ninguém te conhece, que você é cristão. Eu, infelizmente, já trabalhei em lugares que quando eu falei que eu era cristão, a pessoa falou assim, você é crente? Já aconteceu comigo já, infelizmente, muito tempo atrás. Você é crente? Sou, eu nasci no evangelho, meus pais é pastor. Ah, não, está explicado, é filho de pastor. Mas e onde que você está? O trabalho que você faz? Não, eu sou autônomo, tá? A casa que você visita, aquela pessoa que você vai lá fazer um serviço, você fala de Jesus? Ou você só reclama da política, só reclama do governo, só reclama da saúde? Nós estamos perdendo tempo de falar de Jesus e falando de governantes, falando de político, falando de educação. Não é que a gente não tem que falar sim, mas Jesus está voltando, meus irmãos. E essas coisas, tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Então, acordemos nessa manhã. O primeiro tópico da lição diz assim, Deus está em nós. O argumento do apóstolo parte do princípio de que nossa segurança está baseada no fato de que Deus está em nós. As suas afirmações são claras e contundentes. Ele diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanecerá em nós, permanece em nós. E o que me chama a atenção aqui é, se amarmos uns aos outros, Deus permanece. Ou seja, Ele já está em nós. Ele já está em nós. Aqui não fala assim, se amarmos uns aos outros, Deus virá para nós. Não, ele fala assim, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ele já está em nós, meus irmãos. E aqui é muito fácil da gente entender que se a gente não amar uns aos outros, Ele vai sair da gente. Como que a gente vai ver isso aqui depois, aquele versículo, como que a gente diz amar a Deus que não vê e odeia o seu irmão que você vê? Como? Como? Se você ama um Deus invisível, como é que você não ama o seu irmão que é visível? Mas justamente por isso, porque eu vejo meu irmão, vejo os defeitos dele. Pois é, meu irmão, mas todos nós temos defeito. Todos nós estamos sujeitos a errar. E é muito interessante esse versículo. Deus permanece, Deus continua, Deus, Ele não sai da gente quando a gente ama o próximo, quando a gente ama o nosso irmão. Agora, quando a gente deixa de amar, quando a gente tem mágoa, tem rancor do nosso irmão, Deus sai da gente. É claro o texto. Se Ele permanece, é porque Ele já está em nós, pois só pode permanecer em determinado lugar quem já está. Ou seja, você está aqui na igreja. Então eu vou permanecer na igreja. Beleza, então você vai continuar na igreja. Se você sair da igreja, não, você não está permanecendo na igreja. É simples, é fácil de entender. E você tem amado o seu irmão? Essa é a pergunta, você tem amado o seu irmão? Porque amar o irmão que nos ajuda, o irmão que estende a mão, o irmão que nos presenteia é muito fácil. E aquele irmão que não olha para você, e aquele irmão que não te cumprimenta, e aquele irmão que quando está com raiva, nem fala, não responde a sua mensagem. E aí? Esse irmão é mais difícil de amar. Mas Deus fala que nós devemos amar a todos, os que fazem bem e os que fazem mal. Mas hoje tem muito mais gente fazendo mal. Faça você o bem, ame. Mas amar não é fácil, meus irmãos. O problema é que a gente só ama quando a gente tem algum retorno, essa é a verdade. A gente quer amar quem nos dá retorno. O que eu vou ganhar? A gente está no período eleitoral e a gente vê muito isso, muito. Eu vejo isso todo dia, é engraçado. Esse dia para trás falei com um pastor, a gente ajuda muito esse pastor, mando cesta,
faz ação Dia das Crianças lá na igreja dele, e ajudou demais pelo projeto, para a glória de Jesus. E eu falei, pastor, Paz do Senhor, estamos aí, firme e tal. Eu falei, Senhor, irmão, eu não misturo com quem entra em política, não. Eu não tenho parceria com esse tipo de pessoa, não. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, mas que parceria? Parceria, mas eu que ajudava, eu não compactuo com essas pessoas, não. Eu falei, amém, pastor, Deus te abençoe. Ou seja, sabe, enquanto estava tendo um retorno era maravilhoso, era bom, mas depois, não. E a gente muitas vezes é assim, meu irmão, o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Quanto que você vai me dar? Quantos tijolos você vai me dar? Quanto cimento você vai me dar? A gente quer ter retorno. É muito difícil a gente amar alguém que, mas por que eu vou amar o divino? O divino, ele auxilia o altar, ele não pode fazer nada por mim. Mas o dia de amanhã não pertence a gente. Amanhã a gente pode precisar, e a única pessoa que a gente acha que não poderia ajudar é a pessoa que vai estender a mão. Só que a gente está tão egoísta, né? A gente está vivendo um mundo tão individualista, que as pessoas pensam assim, mas e se faltar para mim? É igual na época da pandemia, né? Na época da pandemia as pessoas, nossa, mas e amanhã? Se eu não tiver dinheiro, nossa, e amanhã? O que vai ser? Nossa, se não tiver comida. Teve gente que comprou fardos e fardos de arroz e guardou em casa com medo de não ter para vender. O que aconteceu? Os bichos comeu tudo a comida deles. E aí, irmãos? Não é muito melhor confiar no Senhor? É muito melhor. É muito melhor. Mas nós estamos preocupados. O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Irmãos, tem a primícia aqui na igreja. Não, pastor, nós estamos em pandemia, misericórdia, como é que eu vou dar um pacote de arroz? E se nem em casa não tiver? E se a cesta for para você? E se a cesta for para você? Todas as vezes que eu vou ajudar na primícia, eu procuro trazer aquilo que eu comeria. O café, qual o café que eu tomo lá em casa? É tal café. Não, qual que é o açúcar que eu uso, o arroz que eu uso? Nossa, mas o arroz é caro. Eu trago e coloco lá o melhor, o que eu usaria. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já precisei de cesta. Eu já fui abençoado com a cesta da igreja. Eu já fui. E tinha produtos lá excelentes, mas tinha produtos inferiores também. E muitas vezes as pessoas que doaram aqueles produtos que eram mais inferiores, era gente que tinha condição. Era gente que nas suas casas o produto era bom. Mas por que para o outro eu não preciso dar o melhor? Por que para o outro eu não preciso me sacrificar e fazer um pouquinho melhor? É muito melhor, meus irmãos, a gente dar o melhor para o outro, querer o melhor para o outro. Quando a gente deseja o melhor para o outro, Deus vê, se agrada e Deus dá o melhor para a gente. Não é que a gente faz querendo, eu vou dar o melhor porque Deus vai me dar. Não, você faz com o coração puro e Deus se agrada e te abençoa. Ele cuida de você. Mas é porque é para o outro, não o outro. Não, mas o irmão ele pode comer esse arroz aqui, não tem nada não. Lá tem muito menino, fica caro, meus irmãos, faz isso não. Ajuda, tem um coração bondoso. E aqui, Deus está em nós. O primeiro tópico aí, recebemos o Espírito Santo. 1 de João, capítulo 4, versículo 13, que o pastor leu aqui, Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo está na sua vida? Quem tem o Espírito Santo na vida aí? Amém? Glória a Deus. Maravilhoso, né, meus irmãos, ter o Espírito Santo na vida da gente. Ele nos dirige, nos conduz, guia os nossos passos. Às vezes você está indo pelo caminho, não vira aqui. Às vezes você vai numa pessoa, não vai nessa, vai em outra. Deus dirige a nossa vida, é gostoso demais. Ele está em nós. Outro tópico, temos testemunho apostólico. Outro argumento que João usa para afirmar que Deus está em nós é a experiência objetiva da vinda do Filho à terra, da qual ele, os apóstolos, foram testemunhos oculares. O versículo 14 aqui que o pastor leu, e vimos e testificamos que o Pai o enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Jesus foi enviado para salvar o mundo, meus irmãos. Deus está em nós temos que ter isso vivo na nossa mente. Vivo. Por mais que muitas vezes você não ouve Deus falar com você, por mais que muito busca de Deus na resposta, Senhor, fala comigo, usa alguém. Às vezes a pessoa vem, põe a mão na pessoa do seu lado, entrega um recado e Deus não fala com você. Deus está em você. Deus está em você. Não desiste, persevera, olha para frente. Deus está em você. Você já tem o Espírito Santo habitando em você. Deus mandou o seu Filho para que morresse em seu lugar, para que você pudesse ter salvação e estar aqui nessa manhã. Então não desista. Está difícil, Daniel. Nossa, eu estou com medo, não sei o que vai ser. A porta não abre, eu tenho que cobrir um cheque, eu preciso disso, daquilo, eu tenho que fazer um exame, fazer uma cirurgia. Ei, deixa Deus cuidar da sua vida. O que vai adiantar você ficar ansioso? Eu sei, a gente é ansioso sim.
O pastor falou comigo essa semana que eu iria ministrar nessa manhã. Hoje, umas 4 horas da manhã, eu acordei e fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser? E a minha preocupação era ele estar aqui. Porque eu já ministrei aqui algumas vezes, todas as vezes que eu ministrei, o pastor não estava. Todas as vezes. Eu nunca ministrei com o pastor aqui. E eu falei, na hora que eu cheguei aqui no estacionamento, que eu vi o carro dele, eu quase voltei para trás. Falei, é hoje, meu Deus, é hoje, misericórdia. Eu ia até falar para ele, pastor, você não quer ir lá ver a sala, né? Ver como é que está sendo ministrada as aulas? A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica com medo, sim, meus irmãos, é normal. Mas nós temos que confiar no Senhor. Porque sem Ele a gente não pode nada. Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E é interessante que esse versículo-chave que nós lemos no início, de 1 Coríntios 2,9, esse versículo é fantástico, meus irmãos. Vou até ler ele de novo, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Quem ama Deus aqui? Então, esse versículo é para você. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, jamais penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para você, você que ama Deus. Para que ter medo? Confia no Senhor, meus irmãos. Ah, mas eu não vejo saída. Jesus é a saída, Jesus é a porta. Ah, Daniel, mas está difícil demais, a previsão, a inflação, porque o governo, o déficit, não sei o quê. Não, confia no Senhor, confia no Senhor. Nós temos as nossas obrigações como cidadãos e temos que cumpri-las, temos leis a ser obedecidas, temos autoridades que nós temos que obedecer, mas nós temos que confiar no Senhor, é Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem cuida da nossa casa, da nossa família. Deus não desampara os seus, meus irmãos, não desampara. Por mais que às vezes você não escuta a voz do Senhor, por mais que às vezes você, Deus está em silêncio comigo, o silêncio dele é Ele falando com você. Ele fala através do silêncio, Ele fala através do silêncio. Então confia no Senhor, Deus está no controle. O tópico 3, recebemos Jesus pessoalmente como Filho de Deus. 1 João 4, 14 e 15, o pastor leu aqui também, ó. E vimos e testificando que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quem aqui já confessou que Jesus é o Filho de Deus? Pronto, Deus está em você e você está nele. Deus está em você, meu irmão. Deus está em você. Ah, mas será? Tá, Ele está. Mas eu não sinto. Calma, mas você tem parado para ouvir Deus? Você tem parado para escutar a voz de Deus? Você tem parado para ouvir o que Deus quer com você? O que Deus está dirigindo você? Porque, meus irmãos, eu sei, é muito corrido. A nossa vida é muito corrida. A gente tem muitos afazeres, muitas coisas para fazer no dia a dia. E às vezes a gente esquece de ouvir a voz de Deus. Sabe? Eu estou passando por esse processo aí que Deus nos dirigiu para passar. E eu tenho visto muito isso, sabe, meus irmãos? Às vezes... ontem mesmo uma pessoa de São Paulo mandou uma mensagem para mim, falou assim, eu estava aqui orando, e Deus mandou te entregar um versículo, a pessoa mandou um versículo para mim, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, como Deus age na vida da gente. As pessoas chegam em mim, algumas pessoas falam assim, eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim, ajuda o Daniel, fala do Daniel. E é maravilhoso, porque Deus nos conhece, Deus sabe da nossa limitação, Deus sabe que às vezes a gente espera alguma coisa de algumas pessoas e a gente não é correspondido, e às vezes a gente entristece o coração. No domingo passado, quando eu cheguei aqui na igreja, eu desci do carro e eu estava indo em direção à porta, o pastor estava descendo do carro na mesma hora, e ele já veio e falou para mim assim, alegre o seu coração, alegre o seu coração. Deus falou para mim que é para você alegrar o seu coração. E eu fiquei assim, meu Deus, maravilhado, porque Deus conhece a gente, meus irmãos, Deus nos conhece. Ah, mas Deus não se importa comigo, Ele importa. Ah, eu estou triste, Deus se importa. Quando você está triste, Deus também está triste. Deus quer te ver sorrindo, Deus quer te ver alegre, Deus quer te ver animado, fervoroso. Deus quer te ver em pé, fazendo a obra dEle. Então anima, meus irmãos, Deus está em você. Deus está em você. Você já confessou que Jesus é o Filho de Deus, você já recebeu Ele, e Ele está dentro de você. Então se alegre, se anime. Ah, Daniel, eu estou passando luta demais, meu esposo não quer vir para a igreja, meu esposo não quer deixar eu vir para a igreja. Ei, confia no Senhor. Você acha que quem quer ser o esposo perante Deus? Quem quer ser o esposo?
Ah, eu estou doente. Nossa, minha enfermidade é incurável. O que é essa enfermidade sua perante o poder de Deus? Ah, minha causa é impossível. Meu Deus, não vejo saída. Jesus é a saída. E Deus me inspira a falar isso novamente. Eu já falei aqui. Jesus é a saída, meus irmãos. Jesus. Mas como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Jesus? Sabe? A voz de Jesus, meus irmãos, quando a gente tem intimidade, quando a gente conhece a voz, é igual filho. Eu tenho o Nicolas e a Maria Júlia. A igreja pode estar lotada aqui, todo mundo conversando, mas se eu falar assim, ó, Nicolas, o que ele vai fazer? Ó, meu pai. Meu pai. Se eu falar Maria Júlia, ela vai assim, ó, é meu pai. Cadê meu pai? Está me chamando, meu pai está me chamando. E você, no meio da multidão, quando Jesus chama seu nome, você reconhece a voz dele? Você tem reconhecido a voz de Deus? Ou você está tão preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, o que estão falando, o que estão pensando, e você não reconhece mais a voz de Deus? Ah, mas como que é a voz de Deus? Primeiramente, para você conhecer a voz de Deus, você tem que ter intimidade. Por que o Nicolas, a Maju, reconhece a minha voz? Porque eles têm intimidade comigo, eles conversam comigo. Ó, meu filho, é isso, minha filha, é isso, tal. A gente tem convivência diária. Se não fosse meu filho, vamos supor, eu pego aqui o Isaac, filho da irmã Heloísa. Eu chego aqui, todo mundo conversa, eu falo, Isaac, é só mais uma voz para ele. Agora, se é o Johnny ou a Heloísa, fala, Isaac, ó, minha mãe, meu pai está me chamando, porque conhece a voz. Você conhece a voz de Jesus? Você tem conhecido a voz de Jesus? Você tem parado para ouvir? Ou você só fala com Jesus? Porque tem isso também, né? Ah, Jesus não fala comigo. Você tem deixado ele falar? Porque você dobra os joelhos, Senhor, meu Deus, meu pai, estou aqui, Jesus, abre a porta, envia o socorro, meu Deus, eu preciso colocar o menino na escola, Jesus, eu tenho que entrar na faculdade, Jesus tem que casar, Jesus. E ele fala assim, que hora que você vai deixar eu falar? Você já viu que tem gente que Jesus só fala no sonho? Não é errado sonhar, meus irmãos, e é maravilhoso, maravilhoso. Deus já falou muito comigo, usando pessoas, falou assim, eu sonhei com você, inclusive eu quero saber o sonho, e é maravilhoso, mas tem gente que para Jesus falar, a pessoa tem que estar dormindo, porque não cala a boca, é sério. A gente tinha um irmão aqui na igreja, ele não está mais, a gente era do outro templo ali, do outro lado, e um dia ele falou para mim assim, rapaz, Jesus só fala comigo quando eu estou dormindo. E aí eu falei para ele, rapaz, mas é porque você dorme muito. E esse rapaz, ele não gostava muito de trabalhar, acordava 10 horas da manhã, tirava o cochilo da tarde, dormia cedo. E eu falei para ele, mas para Jesus falar que você é só se for um sonho mesmo, que você dorme demais, misericórdia, vamos agir, vamos levantar. E você tem deixado Jesus falar com você? Precisa, meu irmão, nós precisamos deixar Jesus falar conosco. A gente está muito afoito, muito desesperado para falar. E muitas vezes Deus está querendo só falar conosco. Então, tenha paciência, ouça. É melhor ouvir do que falar, pode ter certeza. Ó, Deus tem amor por nós, o tópico 2 aí, vamos para esse tópico 2. João descreve Deus como amor, ele diz, aquele que ama, não conhece a Deus, porque Deus é o amor. O amor é a essência de Deus, pois Deus é o amor. O texto não diz que o amor é Deus, mas Deus é o amor. Isso aqui é fantástico, porque assim, ó, a gente vive num mundo onde diz que todo tipo de amor é válido. Não, que é isso? Todo tipo de amor é válido. Aqui fala, ó, o amor não é Deus. Deus é o amor. Ah, não, porque se fulano ama, está valendo, tal. Não, meus irmãos. O amor não é Deus. Deus sim é o amor. E ele é tanto amor que ele deu seu filho por amor a nós. Por amor a nós. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus. Você ama? Ah, eu amo a minha esposa, amo meus filhos, amo o cachorro lá em casa, amo o gato. Nada contra animais, meus irmãos, mas hoje a gente está vivendo uma onda que cachorro está valendo mais que gente. Está valendo mais que gente. Hoje faz festa de aniversário para cachorro, hoje tem hotel para cachorro, hoje tem tudo para cachorro. Beleza, tem que tratar, tem que dar comida, é um ser vivente, mas não é um ser humano. Não é ser humano. Eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, talvez ela está até assistindo e vai ficar brava, mas ela paga plano de saúde para os cachorros. Paga plano de saúde. Já teve vez dela vir aqui para Goiás de carro e despachar o cachorro de avião. Não, vai. Pega o cachorro lá para mim lá. É errado, meus irmãos? Não sei. Mas não poderia estar investindo esse dinheiro em pessoas, em vidas, em gente? Então, você tem seu cachorrinho na sua casa,
dá a ração, dá o banho, passeia, dá as vacinas certinho, mas gente é gente, cachorro é cachorro, né? Então, aquele que não ama ou não conhece a Deus. Se você ama o seu irmão, se você ama a sua irmã, se você ama a sua igreja, seu pastor, você conhece a Deus. A partir do momento que você conhece a Deus, entrega a sua vida para Deus, Ele passa a habitar no seu coração, ou seja, o amor passa a habitar em você. Você tem amor no seu coração. Não consigo amar mais ninguém, decepcionei com todo mundo, quero que todo mundo se exploda. Não, o amor está aí dentro de você. Você só está machucado, só está magoado. Libera o perdão. Muitas vezes, meus irmãos, nós não liberamos o perdão e achamos que não temos mais amor, mas o amor está dentro de nós. A cura, muitas vezes, é liberar o perdão. E quando você não libera o perdão, faz mal para você. Um dia, uma irmã estava conversando comigo, porque não sei o quê, porque fulano fez isso, fez aquilo, e fez isso, aqui na igreja, ela falando para mim, porque eu odeio, nossa, eu estou no ódio da cara daquele rapaz, não sei o quê. Eu falei assim, ei, para de tomar veneno querendo que o menino morra. Para de tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. Meus irmãos, quando você alimenta o ódio, quando você alimenta o rancor no seu coração por alguém, quem vai morrer é você. É você. A pessoa continua a vida dela normalzinha. Normalzinha. Uma vez eu vi uma ilustração na revista de adolescente, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, quando eu dava aula para os adolescentes lá no outro templo, que foi assim, o pai pegou o filho reclamava muito, falava mal de todo mundo, e o pai colocou um lençol no arame, um lençol grande, no arame, pegou um saco de carvão daqueles grandes, colocou uma distância e falou para o filho, cada pessoa que você não gosta é um pedaço desse carvão, uma pedra daquela de carvão, né? Então, você vai pegar uma pedra, imaginar uma pessoa e vai tacar no lençol. E o lençol amarrado no arame. E aquilo falou demais comigo, porque toda vez que a criança pegava, meu tio, não gosto dele, jogava no lençol que estava espendurado no arame. E o lençol estava lá, solto, né, preso em cima e balançava. E o lençol, o carvão batia no lençol, fazia um risco, aí pegava outro, minha mãe, não, agora professora da escola, não, porque fulano, e foi jogando. Um saco de carvão naquele grande. E o menino foi suando e passando a mão no rosto, e limpando a roupa, e aquele trem, e jogando, e falando, e desabafando. Quando terminou, acabou o carvão, pirou o saco assim, acabou. Aí o pai falou assim, olha para o lençol. Olhou para o lençol, tinha alguns riscos lá, porque bateu e caiu, e o lençol, como ele balançava, tinha alguns pequenos riscos. E aí, está satisfeito? Pronto, estou aliviado. Aí o pai pegou o espelho e falou assim, agora olha para você. A criança estava toda suja. Porque aquela euforia de tacar pedra, de falar mal, de atingir, de falar que não presta, que não vale nada, que tem que morrer, que tem que não sei o quê, foi ficando tão nervoso, e suando, e passando a mão suja de carvão, e limpando na roupa e tal. O menino estava da cor do carvão. Assim é a gente, meus irmãos. Toda vez que você atinge alguém, toda vez que você fala mal de alguém, pode ser quem for, não estou nem falando de pastor, obreiro, não, na sua casa, na sua família, até mesmo os políticos. Porque o político, porque toda vez você está tacando carvão no lençol e quem está sujando é você. Não adianta, quem está se sujando é você. Eu não sei porque que eu estou com essa mágoa no meu coração, eu não sei porque que eu estou doente, eu estou com depressão. Por quê? Por quê? Porque você está tomando veneno, esperando que a outra pessoa morre. Não vai morrer, meus irmãos, não vai. E sabe o que é interessante? A outra pessoa muitas vezes é um lençol. Muitas vezes, o que você lança nem atinge a pessoa. Às vezes é só um risquinho na imagem da pessoa, mas a pessoa continua a vida dela do mesmo jeitinho. A pessoa não vai deixar de ser lençol porque você está tacando carvão nela. A gente precisa pensar nisso, meus irmãos, a gente precisa entender isso. E volto a dizer, aquele que não ama não conhece a Deus. Nós conhecemos Deus, nós conhecemos o que é o amor. O amor, claro, não bobo, sabe? Não é aquele amor bobo, aquele amor fingido. Não, aquele amor que entende, que compreende, que respeita o outro, respeita as diferenças. Não gosto do Daniel porque é o jeito dele falar. Não gosto do outro irmão porque... não. Meus irmãos, nós estamos aqui por causa do Senhor. Deus usa cada um da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu também gosto demais de estar aí escutando. Gosto de escutar a Carla, gosto de escutar as irmãs que ministram, os irmãos que ministram. Mas Deus dá as oportunidades. Mas por que não é eu? Talvez justamente por isso, porque não é você, porque talvez você fica julgando quem está aqui. Vamos amar, meus irmãos.
vamos amar. Deus quer usar todos nós. Deus quer nos dar as oportunidades. Deus quer que sejamos instrumento dele nessa terra. E estejamos dispostos para isso. Amém? Em João 4,16, encontramos a característica do amor de Deus. O amor de Deus é essencial à nossa fé. Versículo 16. Olha só o que diz o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. O amor que Deus tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. O amor de Deus é essencial para a nossa fé. Nós precisamos do amor de Deus para a nossa fé. O amor de Deus é a manutenção da nossa fé. Faz parte da manutenção. Nós precisamos exercitar o amor de Deus. O segundo diz assim: o amor de Deus nos enche de confiança. Versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança por qual Ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, o amor de Deus está em nós, Ele é essencial para a nossa fé e Ele traz confiança para nós. Confiança. Como é gostoso a gente ter confiança. Está difícil, mas Deus vai fazer. A porta não abre, mas Deus vai abrir. Estou doente, mas Deus vai curar. Confiar. Pronto, simplesmente confiar. A pessoa fala: nossa, esse mundo está perdido. Não, mas Deus está no controle. Deus não perde. Deus não falha. É maravilhoso, meus irmãos. Olha o terceiro. O amor de Deus é imensurável em sua grandeza. Versículo 17 e 18. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também deste mundo. No amor não há temor, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, todo temor, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Você está com medo? Tem medo? Então, talvez está faltando amor na sua vida. Já viu marido ciumento, esposa ciumento? Ai, meu Deus, misericórdia, porque, ai, nossa, ai, que medo. Pois é, está faltando amor. Está faltando amor. O amor não tem medo. O amor confia, o amor descansa. Mas por que eu não consigo descansar? Porque talvez está faltando amor. E talvez o amor que está faltando é o amor de Deus. Porque quando o amor de Deus está em nós, não tem medo. A paz, a confiança, a esperança. A esperança. Olha o quarto. O amor de Deus encoraja os cristãos a vencer o medo. Foi o versículo que a gente leu, o versículo 18. O amor de Deus encoraja o cristão a vencer o medo. Meus irmãos, como nós precisamos desse amor nas nossas vidas nos dias de hoje. A Bíblia já falava que nos finais dos tempos seriam dias difíceis. E a gente já está vivendo esses dias difíceis. E muitas vezes a gente tem ignorado isso, porque a gente está nos fins dos tempos. O Jesus está voltando. Jesus está voltando. Né? E a gente sabe que não seria fácil. Né? E só o amor de Deus nos encoraja a viver nesse tempo. Só o amor de Deus é que faz com que nós tenhamos força, coragem, ânimo para vencer as dificuldades desses dias. Hoje em dia, meus irmãos, as coisas acontecem assim que você fala assim: meu Deus, jamais imaginei viver tal coisa, jamais imaginei viver isso. Mas nós não podemos desesperar, porque nós servimos um Deus que está no céu e vê todas as coisas. E Ele habita dentro de nós. E Ele deu o seu Filho, Ele enviou o Espírito Santo para que pudesse morar dentro de nós. Continuando na revista, a base da segurança do cristão está no fato de que Deus tem amor por nós. Entretanto, alguns passos são necessários para que o amor de Deus seja visto em nós. É interessante, para que o amor de Deus seja visto em nós. Precisamos conhecer o amor que Deus tem por nós. Você conhece o amor que Deus tem por você? Porque eu tenho certeza que todos nós já tivemos demonstração do amor de Deus por nós. Todos nós. Um livramento, uma cura da enfermidade, uma porta que se abriu, uma bênção que você não esperava aconteceu. Isso é demonstração do amor de Deus por você. Precisamos crer o amor que Deus tem por nós. Você crê no amor que Deus tem por você? Crê. Nós temos que crer nesse amor que Deus tem por nós. Precisamos experimentar o amor que Deus tem por nós. Você já experimentou o amor de Deus por você? Meus irmãos, é gostoso demais. O cuidado de Deus, o carinho de Deus, sabe? A provisão. Deus mostrar para você: eu estou com você, eu estou contigo, vai dar certo, vamos vencer. Isso é gostoso demais. Precisamos permanecer no amor que Deus tem por nós. Talvez esse seja o mais difícil. Permanecer. Porque é gostoso demais você vir num culto e sentir a presença de Deus e sair impactado e falar: nossa, que lugar gostoso, maravilhoso. Mas no outro dia acontecem situações que vai fazer você não querer voltar mais. Ontem lá na sede, no culto à noite,
eu convidei o pessoal do partido para que pudesse estar lá, e o presidente do partido foi, e ele é um camarada que ele se diz não ter religião, né? Ele foi a um compromisso político para ele, mas não era uma estratégia de Deus. E ele estava lá, e eu no altar olhando para ele, e eu via, e ele muitas vezes emocionado, enxugando a lágrima, e terminou o culto, e ele falou para mim assim: Daniel do céu, eu mandei uma mensagem para minha esposa, falei assim: eu nunca tive num lugar tão gostoso. E ele mostrou a mensagem para mim. Ele falou assim: amor, eu nunca tive num lugar tão gostoso, que eu me sentisse tão bem, tão bem. Ele terminou o culto, ele foi lá falar com o pastor Francisco, ele falou assim: pastor, eu estou com vontade de nem ir embora. Ele falou: eu estou com vontade de nem ir embora daqui. Que lugar gostoso. Ficou impactado com a presença de Deus, e foi glória, foi maravilhoso. Ficou impactado com a presença de Deus naquele lugar. E sabe o que eu vim embora pensando? Eu falei assim: meu Deus, e quantas vezes nós fomos e sentimos essa mesma presença, e hoje a gente vai e volta do mesmo jeitinho. Ah, mas que culto chato, demorou demais. Nossa, o pastor Francisco falou que é tanto de aviso. Meu Deus do céu, que tanto de hino. O som daquela altura, e aquele povo e tal, a gente vai, meus irmãos, a gente não tem pureza mais, você já viu? Falta pureza em nós. Aí a pessoa que nunca foi na igreja fala assim: meu Deus, ele mostrou a mensagem para mim, Daniel, mandei para minha esposa. Tipo assim, pelo horário que ele mandou a mensagem, já estava servindo a ceia. Ele falou assim: amor, eu nunca tive num lugar tão gostoso. Que lugar gostoso, que lugar gostoso. E esse lugar gostoso a gente estava também. Agora eu te pergunto, quantos de nós saímos de lá ontem e falou assim: que lugar gostoso? Como foi gostoso, como foi maravilhoso. Às vezes a gente entrou no carro e falou: nossa, mas que culto chato, que palavra, que não sei o quê. Meus irmãos, voltamos à pureza do primeiro amor. Por isso que a revista fala para a gente aqui, ó, precisamos permanecer no amor que Deus tem por nós. O difícil é permanecer. Experimentar é muito bom. Sabe o que é o mais interessante? Quando a gente experimenta as coisas ruins, é fácil a gente permanecer. O Valfredo aqui, graças a Deus, está liberto do uso das drogas, né? Graças a Deus, glória a Deus, Deus fez uma obra linda no coração dele, na vida dele, no caráter dele, mas eu tenho certeza que quando ele experimentou a primeira pedra de crack, ele quis permanecer. Quando você experimenta as drogas, você quer permanecer, sabia? Uma pedra de crack, apenas uma, que custa R$10, uma pedra de crack, se você experimentar, você vai querer permanecer. Porque a sensação que dura 5 segundos, 8 segundos, é maravilhosa para quem usa. Maravilhosa. Sabe, a gente precisa falar as coisas das formas que ela é. A gente fala: ah, que droga não presta, que droga, nossa, é horrível. Não, para quem usa, é gostoso demais, porque se não fosse, não estava usando. Então, uma pedra de crack custa R$10, 8 segundos no máximo o efeito dela. Para quem usa a primeira vez, pensa assim: eu preciso de mais. Por isso que a pessoa que tem pessoas usuárias de droga em casa, ela começa a pegar o botijão de gás, pega a televisão, vende o fogão, vende o sofá, tira o ar-condicionado e tira. Aí você já viu? Aí tira a tomada. A pessoa vai lá, tira o interruptor, tira a fiação, tira a lâmpada, tira o chuveiro, tira o cano que encaixa o chuveiro. Por quê? Porque ela quer mais. Não tem dinheiro, irmão. A verdade é essa, não tem dinheiro. A gente tem pessoas na rua que fuma 30 pedras de crack num dia. 30 pedras de crack. E aí, quando a pessoa experimenta uma coisa dessa que faz mal, que vai acabar com a vida dela, às vezes quer experimentar mais, quer mais, quer mais. E muitas vezes a gente vem na casa de Deus, experimenta maravilhoso momento igual a gente tem vivido aqui, e a gente não quer mais. Ah, não vou na igreja não. A gente falta 5, 6 cultos, aí vem um, não vou no culto não vou não estou com raiva, não estou emburrado. E quando a gente conheceu lá atrás, a gente queria estar todo culto. Quando a gente conheceu lá atrás, no domingo, nossa, na segunda tem culto? Não, é só na terça. Nossa, hoje não tem culto? Meu Deus, não tem culto. Queria tanto ir no culto. Voltemos ao primeiro amor, meu irmão. Voltemos, que o amor de Deus possa permanecer nos nossos corações. Precisamos todos os dias: Senhor, mantenha essa chama viva no meu coração. Mantenha esse desejo, mantenha esse fogo ardendo no meu coração, para que eu possa querer estar na tua casa, na tua presença, para que eu possa te buscar. Ah, você não sabe a minha vida, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a minha dificuldade. Eu não sei, mas Deus sabe, se Ele está permitindo, porque tem um propósito. Tem um propósito, meus irmãos. Mas muitas vezes a gente quer servir a Deus só quando está bem, só quer servir a Deus quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem grana, quando a gente tem condições de passear. Só quer servir a Deus assim. E por isso que Deus nos amassa, porque Deus quer formar em nós o verdadeiro crente, aquele que serve ao Senhor, não
por aquilo que Ele nos dá, mas é por aquilo que Ele é. E isso está faltando na gente, servir a Deus por aquilo que Ele é. Continuando aqui na nossa revista, ó, tópico 3, os irmãos em Cristo se amam. Você tem amado seu irmão? Nossa, mas é difícil demais. Nossa, o Edson é difícil demais. O Edson é muito difícil. Nem a Nina dá conta dele, tem vez. Mas a gente tem que amar, meus irmãos. Tem que amar. Esse irmão que você não gosta dele, que você não gosta da voz dele, esse irmão que você diz não ir com a cara dele, e ainda bem que você não vai, né? Porque se você for, ele vai ficar sem cara, né? Mas você tem que amar essa pessoa. Ah, mas a irmã, ela acha que ela é dona da igreja, ama ela também assim mesmo. Um dia ela vai entender que ela não é dona. Ah, porque a outra não sei o quê. Não, meus irmãos, vamos amar. Olha só, o autor aqui da revista, ele cita uma frase que diz assim, ó, já tomei a decisão de que vou amar a todos, mesmo que custe a minha vida. Nisto coloquei o meu coração e isto farei. Você tem coragem de amar alguém mesmo que custe a sua vida? Porque a gente não tem coragem, essa é a verdade. Hoje em dia a gente ama as pessoas desde que não custe nada para a gente. Agora o autor aqui, ele citou essa frase, mesmo que custe a minha vida. Como é difícil a gente amar o próximo, meus irmãos. Porque a gente fala que ama, mas se o irmão não dá a parte do Senhor, muitas vezes a gente já passa, não me cumprimentou, virou a cara para mim. Ah, eu pedi um dinheiro emprestado para o irmão falou que não vai me emprestar não, eu deixei de amar ele. Ah, porque eu estou passando necessidade. Ah, porque a igreja, porque o pastor, a pastora. Meus irmãos, é independente disso. Mesmo que custe a sua vida, ame alguém. Nós temos que ter empatia. O que está faltando hoje em dia é empatia, a gente se colocar no lugar de outra pessoa. Sabe? Para nossa, por que o meu irmão está dessa maneira? Por que ele está desse jeito? Você já viu? Às vezes eu vou levar a Janaína de manhã no serviço, a gente acorda cedo, eu vou descendo, às vezes a gente vê alguém já buzinando, xingando, gritando. Fala, meu Deus do céu, 7 horas da manhã a pessoa já está assim. E aí o que você faz? Você buzina de volta? Não, é você, não sei o quê. Ou você fala assim, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Tenha misericórdia dessa vida. Porque a gente não sabe como está a vida do outro, a gente sabe como está a nossa. Ah, mas a minha vida está difícil, estou desempregado, estou passando necessidade, não tenho o que comer, não tenho o que vestir. Tá, mas você sabe como está a vida da outra pessoa do outro lado? E se Deus te colocou para essa pessoa cruzar o seu caminho para você poder abençoar ela? Mas a gente está tão em si mesmado que a gente não consegue, não, é tudo para mim. Para que eu vou abençoar? E se faltar para mim? Se faltar para você, você tem um Deus que é provedor na sua vida e faz acontecer. Então, meus irmãos, quando você encontrar com alguém, às vezes está nervoso, exaltado, está bravo, tenta se colocar no lugar daquela pessoa. Talvez aquela pessoa não está tendo um dia fácil. Talvez a mulher largou, o esposo largou. Talvez aquela pessoa perdeu o emprego. Talvez aquela pessoa está com problema de enfermidade na família. Tenta compreender. Tenta aceitar o próximo da maneira que ele é. E oração. Orar pelaquela pessoa. Senhor, muda aquela pessoa, muda aquela vida. Tem misericórdia. Amém? Olha só, a terceira base da nossa segurança está no fato de que amamos nossos irmãos. O que João está querendo dizer na sua primeira epístola, que o amor de Deus não somente expressa em confiante atitude para com Ele, isenta de temor, mas no afetuoso interesse por nossos irmãos e irmãs em Cristo. Sendo assim, podemos fazer algumas afirmações. Deus nos amou primeiro. Meus irmãos, nós só estamos aqui na casa do Senhor porque Deus nos amou primeiro. Nós não somos dignos de estar aqui. Nós merecíamos o inferno se não fosse Jesus ter ido para aquela cruz para morrer em nosso lugar. Então Deus nos amou primeiro. O segundo, amar requer amar os irmãos. Amar a Deus requer amar os irmãos. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama seu irmão. Não tem como. Se você ama seu irmão, você ama Deus. E se você ama Deus, você ama seu irmão. Que aprendamos a amar uns aos outros. O amor de Deus não se deve ser somente pregado e apreciado, mas ser exercitado por nós. Que possamos exercitar esse amor todos os dias. Todos os dias nós temos condições, oportunidades de exercer esse amor, de demonstrar esse amor de Deus. Mas é aquilo que eu falei, nós só vamos dar aquilo que nós temos. Não tem como, meus irmãos. Se alguém chegar na sua casa e falar assim, tem como você me dar um copo de arroz? Se você tem, você vai dar? E se você não tem, você vai dar? Você não tem. Não tem. Me perdoa, não tem. Ah, me arruma um copo de açúcar. Me perdoa, não tenho açúcar. Como que a pessoa vai chegar a pedir um arroz e você vai dar um açúcar? Não tem como, meus irmãos, não tem como. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então exercite esse amor. Esse amor de Deus não é para ser apreciado apenas. Não
não é para você vangloriar, eu tenho o amor de Deus no meu coração. Eu tenho, não. Esse amor de Deus é para ser vivido, colocado em prática, demonstrado com as suas atitudes, com as suas ações. Esse amor de Deus é para você manter ele dentro, exercitar ele dentro, e para que ele cresça. O amor de Deus é igual à nossa fé também, precisa ser exercitado. Quanto mais você exercita o amor de Deus dentro de você, quanto mais você vive esse amor, você vai querer viver. Quanto mais você abençoar pessoas, você vai querer abençoar. Minha oração sempre tem sido: Senhor, me dê condições de ajudar mais pessoas, me dê condições, meu Deus, de abençoar mais a minha igreja, abençoar mais igrejas, sabe? Porque esse amor está em mim e é gostoso, meus irmãos, coisa boa. É bom quando você ganha um presente, não é? Mas muito melhor quando você dá. É melhor, nossa, que bênção, graças a Deus, consegui abençoar alguém, consegui presentear alguém. Então, dê esse amor que está em você. Busque esse amor para você, mantenha esse amor dentro de você, persevere com esse amor dentro de você e doe esse amor que está dentro de você. Doe. O mundo está mal, muitas pessoas precisando de amor, muitas pessoas querendo tirar suas vidas, muitas pessoas indo para o inferno por causa da falta de amor de Deus, e esse amor está dentro de você. Então compartilhe esse amor. A gente perde muito tempo compartilhando coisas ruins, muitas vezes compartilhando escândalo, compartilhando coisas que vão falar mal do governo, falando mal da liderança, e o amor de Deus está dentro de nós, prontinho para ser compartilhado. Então compartilhe esse amor, em nome de Jesus, amém? Fique de pé. Conclusão: a base sólida da nossa segurança está na combinação dos argumentos do apóstolo João, de que pelo fato de sabermos que Deus está em nós, de que Ele tem amor por nós, e de que nós amamos nossos irmãos, estamos seguros. A segurança que nós precisamos, meus irmãos, está em Deus, está no amor de Deus. A segurança que o mundo precisa, que as pessoas ao seu redor, que a sua família, que os seus colegas de trabalho, que as pessoas que você conhece precisa, está no amor de Deus. E esse amor de Deus está dentro do seu coração. Exercite esse amor, compartilhe esse amor, ganhe vidas através deste amor. Amém? Vamos orar? Senhor, ministrei, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Sou grato, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos dê condições de amar. Que o Senhor, meu Pai, nos dê condições, meu Deus, de compartilhar esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem, Pai amado, colocado no nosso coração. Senhor, que possamos, Pai, deixar de fora todo o egoísmo, tudo aquilo, Pai, que atrapalha, tudo aquilo, meu Deus, que faz com que esse amor não exista dentro do nosso coração. Meu Deus, nos ajude a amar o próximo. Nos ajude, Senhor amado, a amar a Tua palavra, a amar a Tua presença. Nos ajude, Senhor, a estar na Tua casa. Nos ajude, meu Deus, a compreender nossos irmãos, ter empatia, ter compaixão. Pai, nos ajuda, meu Deus, a ser compreensível, meu Deus, com nossos irmãos. Que esse amor do Senhor, Pai, que é a base da nossa segurança, possa estar vivo e reinando em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Assim eu oro, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Ainda de pé, Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela atenção de vocês. Tamo junto, em nome de Jesus.